Mais uma vez, sejam bem-vindos na continuidade do nosso curso de liderança e gestão de equipas. Acreditamos que já conseguiram ter contato com a nossa aula primária, onde fizemos, no primeiro módulo, a introdução dos estudos de liderança. Entretanto, fala para vocês Felisberto Culamena, sou psicólogo do trabalho, a nível da licenciatura, docente universitário, formador, palestrante, e hoje estamos aqui para assumir essa responsabilidade de partilhar com todos vós mais uma das sessões inerentes ao curso que já aqui assim fizemos referência. Na sequência do que já se fez como introdução, acreditamos que todos vós conseguistes necessariamente ter uma ideia sobre o que é liderança, a diferença entre o que é ser líder, o que é ser chefe. Também ouvimos algumas reflexões comparativas entre liderança e ser empreendedor e outras tantas questões associadas ao tema em curso. Como tal, em palavras singelas, direitas e objetivas, podíamos aqui entender liderança como a capacidade de influenciar os outros. Como se não bastasse, o líder, no exercício da sua função, acaba recaindo sobre a sua responsabilidade essa autonomia de guiar, de instruir, de mostrar caminhos, de levar as pessoas a nível organizacional a andarem de forma sincronizada, de modos a alcançarem um determinado objetivo organizacional. Pese embora as pessoas sejam, a nível de traços de personalidade e comportamental, todos diferentes, dali que recai essa responsabilidade a quem vai desempenhar a função de liderança, essa capacidade de instruir, mostrar os caminhos, as balizas e os horizontes nos seus liderados, de modos que se consiga concretizar aquilo que é o sucesso organizacional. Acreditamos que essas são as visões básicas a nível de conceitos, pese embora aqui estamos a centralizar um pouquinho já daquilo que foi a apresentação inicial sobre o módulo 1, não é? No dia de hoje, nós não queremos fugir essa onda. Como falamos aqui propriamente de liderança, é um tema muito abrangente, é uma abordagem quase pesquisada, com muita profundidade a nível do mundo todo. E dentro daquilo que nós conseguimos ver como algumas características clássicas, algumas habilidades necessárias, alguns estilos propriamente de lideranças que podem ou não ser adotados pelos líderes, hoje por hoje entendemos por bem em fazer a composição deste módulo que fala sobre os estilos de liderança no nosso curso que estamos aqui a decorrer. Entretanto, no dia de hoje, nós queremos que vós centralizes a vossa prestimosa atenção neste módulo que vamos falar sobre os estilos de lideranças. E também neste módulo vamos aqui conseguir discutir algumas questões precisas, objetivas ou subjetivas também, sobre o possível estilo de liderança mais eficaz a ser adotado numa realidade, num contexto organizacional. Porque existem alguns autores, existem algumas abordagens e, sobretudo, alguns questionamentos que na preparação dos conteúdos inerentes a esse módulo nós já vimos a ser levantado como questões primárias, mas quando se fala de estilos de liderança, qual estilo acaba sendo caracterizado como mais eficaz, mais eficiente, comparativamente à realidade dos diversos estilos de liderança que existem. Entretanto, queríamos que vós centralizasseis a vossa atenção na temática de hoje para que, na prática, no exercício daquilo que vai ser a administração desse conteúdo que nós preparamos para vós, consigas bem perceber o estilo de liderança que possivelmente possa mais se adequar a uma realidade organizacional. Entretanto, vamos assim então começar com o enquadramento do conteúdo que preparamos para vós no dia de hoje. Por norma, quase todas as minhas apresentações, eu prefiro sempre começar com uma máxima, com uma frase reflexiva e que por meio da mesma a gente já consiga necessariamente entrar adentro da nossa reflexão, entrar no campo mais profundo do assunto que nós queremos aqui tratar.
como estamos a falar de liderança propriamente, mas num módulo muito específico, onde queremos refletir sobre os estilos de liderança, vamos emanar a seguinte epígrafe, escrita pelo autor John Way, que diz o seguinte: nenhum homem será grande se fizer tudo sozinho. Aqui conseguimos necessariamente parafrasear de forma muito sintética o conceito que nós aqui levantamos sobre liderança. Todo e qualquer líder, toda e qualquer pessoa que vai desempenhar autoridade sobre outras precisa ter pessoas ao seu lado de modo a facilitar a concretização de determinados objetivos que poderão ser desenhados a curto, médio e longo prazo, desde que sejam pensados a nível organizacional. E todo e qualquer líder, para que realmente consiga alcançar os seus objetivos, precisa ter pessoas próximas de si, com a mesma visão estratégica, com a mesma visão organizacional, independentemente dos nossos traços individuais a nível da personalidade. Então, John Dewey vem propriamente nos passar essa ideia. Nós não conseguiremos quase nunca fazer nada sozinho, e dentro daquilo que são os estilos de liderança, levantamos essa epígrafe para que, no desenrolar da nossa sessão, pudéssemos assim, então, descrever profundamente as características associadas a cada estilo de liderança. Como já fizemos aqui referência, esse módulo segundo do nosso curso vai aqui necessariamente refletir sobre os estilos de liderança. Vamos aqui apresentar alguns autores que já alavancaram muito essa pesquisa. Como a título de exemplo, vamos aqui trazer a perspectiva de Paco. Paco, que é um autor brasileiro e que no ano de 2019, Paco nos falava que existem N tipos de liderança. Quando falamos da tipologia de liderança, estamos aqui necessariamente querer enfatizar as diversas formas que os líderes vão entender, adotar a nível de comportamento para assim instruírem ou orientarem outras pessoas. Falamos de tipos, em outras linguagens podemos falar também de formas de liderança ou formas de liderar. Então, tipologia, que também pode aqui subentender-se como formas diversas que os líderes tendem a adotar a nível de comportamento para assim exercerem autoridade sobre outras. E segundo o Paco, vem nos falar que existem N tipos de liderança. Mas aqui, no nosso estudo de hoje, na nossa reflexão de hoje, dentro dessa diversidade de tipologias a nível dos estilos de liderança, vamos apenas nos sincronizar nas três que são caracterizadas como as principais. Aqui fazendo referência como a liderança autoritária, autocrática, a liderança democrática, ou como se não bastasse, a liderança liberal. E fora essas principais tipologias da liderança, vamos encontrar dentro de outras biografias outros tantos estilos, como a liderança situacional, a liderança transformacional e outros estilos que, de forma direta ou indireta, podem associar-se a essas principais escolas de liderança que nós aqui fizemos referência. Entretanto, queremos assim então começar com a primeira tipologia de liderança que nós aqui já fizemos referência, ou também escola de liderança, porque foram escolas no sentido de serem alavancadas por pesquisadores N, que por conta de uma ou outra questão a nível organizacional entenderam que de forma individualizada tinham que levantar essas abordagens. Então essas tipologias em outras literaturas também podem ser conhecidas como escolas de liderança. Assim sendo, vamos falar inicialmente sobre a liderança autocrática. Essa liderança autocrática também pode ser definida como liderança autoritária, na qual, por norma, o líder autoritário ou líder autocrático, ele tende pura e simplesmente centralizar-se ou objetivar-se no alcance de determinados objetivos organizacionais, sem envolver os colaboradores, sem envolver os técnicos, sem envolver o grupo ou uma equipa de trabalho nas decisões organizacionais. Dali que fala-se de liderança autoritária pelo facto de se excluir de forma direta ou indireta a participação ativa no sentido colaborativo dos técnicos naquilo que é a gestão das dinâmicas
organizacionais. O líder autoritário centraliza tudo para si. Ele é o único que toma decisões, por mais até que seja um problema organizacional associado a uma equipa de trabalho, o líder, ao invés de consultar as pessoas envolventes àquela dinâmica de trabalho, por si só centraliza dentro do seu campo racional, excluindo a visão dos técnicos, dos colaboradores, fazendo em si o seu império a nível organizacional, excluindo taxativamente na gestão da empresa, na gestão de situações organizacionais, a opinião dos colaboradores. Dali, pelo facto de se centralizar as decisões, as opiniões, a gestão em si das equipas, dos problemas, de qualquer situação organizacional, em si mesmo, se caracteriza como liderança autocrática ou autoritária, por ser puramente o líder, o único que toma decisões, o único que define as tarefas. E, de certa forma, algumas literaturas apresentam algumas críticas duras à liderança autoritária pelo facto de excluir os funcionários. E se levanta logo a ideia de que quanto mais excluído for o funcionário numa atividade que ele mesmo desempenha, menos motivação ele tem para exercer aquela função. E se verificar essa desmotivação no exercício da profissão por parte de um colaborador, de certa forma já conseguimos ver quase uma redução grande de alcançarmos os nossos objetivos organizacionais. Então, os líderes que tendem a se posicionar de forma autocrática, autoritária, algumas vezes na gestão das suas equipas correm esses riscos de terem funcionários desmotivados, de terem funcionários que quase no balanço de cada mês não conseguem alcançar objetivos organizacionais. Dá-se tudo isso por quê? Pela forma como o líder adota posicionar-se na gestão daquilo que são as suas demandas laborais. E na sequência disso, a nível teórico, são essas principais falas que nós podíamos aqui associar à liderança autoritária. E como se não bastasse, podemos ver algumas características bem aproximadas àquelas que têm estado a ser as ações dos líderes autocráticos ou autoritários. E vamos aqui fazer referência à primeira característica, que tomem a nota, que é a seguinte. O líder autoritário toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos seus liderados. Foi isso que nós falávamos já anteriormente. Essas são características para que, de forma direita, vocês consigam necessariamente, em função de um comportamento apresentado por um líder, nós já precisamos ter a capacidade de diferenciar o perfil do estilo de liderança a ser adotado. Uma outra característica associada à liderança autoritária é a seguinte, que vamos fazer referência. O líder autoritário determina as providências, as técnicas para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o grupo. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder pode ainda determinar o papel ou a influência da composição das equipas de trabalho. Ou seja, o líder autoritário centraliza absolutamente toda a sua gestão, todas as providências, todas as técnicas para a execução de um determinado trabalho, não dá autonomia aos colaboradores a usarem aquilo que são as suas habilidades intelectuais, não facilita aquele processo de relacionamento interpessoal, como Elton Maio nos fala de relações humanas, o relacionamento de trabalho. O líder autoritário rompe tudo isso, centralizando puramente toda essa questão de gestão. A nível das tarefas, a nível da supervisão ou controle, o líder autoritário quebra propriamente essa liberdade ou exclui essa autonomia dos seus colaboradores. E a última característica que podemos aqui associar ao líder autoritário, que é a seguinte: o líder autoritário é dominador e pessoal nos seus elogios e nas críticas ao longo de cada trabalho. Praticamente, esse ponto também nós já fizemos referência no nosso argumento anterior, em que o líder autoritário, autocrático, ele vai quase sempre centralizar tudo. A ideia dele é dominar as pessoas, é adotar uma postura ou um perfil que faz com que os seus colaboradores, ao invés de o respeitarem como líder, o sintam medo, não é?
nessa dele adotar essa posição, a ideia central é ter esse jogo forte a nível emocional de dominar os seus colaboradores e que por muitas das vezes esse posicionamento, ao invés de ajudar as equipas nas suas dinâmicas organizacionais a serem mais funcionais, acaba de certa forma trazendo algumas mazelas para os colaboradores, isso a nível de doenças oriundas ao trabalho, como falar da síndrome de Burnout e outras tantas patologias a nível do trabalho, não é? Por conta do perfil adotado pelo líder. Entretanto, aqui fizemos necessariamente uma introdução associada ao estilo de liderança autocrática, que vai necessariamente cingir-se à autoridade usada pelo líder no exercício da gestão das suas equipas, na qual exclui taxativamente a visão do colaborador, exclui taxativamente a participação do colaborador naquelas que são as decisões a serem tomadas no fórum organizacional. Então, em palavras singelas, é aqui onde nós conseguimos ver que todos os líderes que tendem a se posicionar dessa forma, o seu perfil está associado à liderança autocrática ou liderança autoritária. Assim sendo, vamos de igual modo sequenciar, mas trazendo uma abordagem. Portanto, após a apresentação do estilo de liderança autoritário, autocrático, vamos aqui trazer um dos outros estilos que nós aqui achamos por bem em avaliar, não é? Que agora queremos aqui trazer, que é a liderança democrática. Liderança democrática, como todos nós já conseguimos ver, vem mesmo daquela expressão que nós estamos a pensar. Quer falar da democracia, quer falar da participação ativa das pessoas em qualquer processo de gestão, das pessoas em qualquer processo decisório, quer a nível organizacional, como a nível familiar e como a nível daquilo que são as nossas responsabilidades no quesito de dever à cidadania. Então, a liderança democrática, diferente da autoritária, é aberta, dá ênfase à participação dos liderados naquilo que é o processo de gestão. Mas apreciem aqui o que nos diz Paco no ano de 2019. A liderança democrática, chamada ainda como liderança participativa ou consultiva, este tipo de liderança é voltado para pessoas em que a sua participação é ativa em todo e qualquer processo decisório a nível organizacional. Paco aqui está nos querer dizer necessariamente que quando nós tendemos a adotar o perfil de líderes democráticos, no nosso processo de gestão das equipas, devemos necessariamente envolver a participação ativa dos colaboradores naquilo que vai ser a gestão das suas dinâmicas laborais. E todo e qualquer líder democrático, na gestão das suas atividades, na gestão das suas equipas, ele tende a abrir-se, a entender que ele não é o centro para o funcionamento da organização, entender que ele não é o único que se calhar domina o desenrolar de uma ou outra atividade laboral, mas sim prioriza em dar ênfase, em passar essa segurança, em aproximar os seus colaboradores naquela possivelmente teria sido a decisão mais assertiva a ser tomada a nível organizacional. E se costuma dizer, se nós queremos evitar margens de erro em qualquer processo decisório, é muito simples, só temos que fazer uma coisa, ouvir os outros, consultar pessoas mais experientes, mais maduras, dando esse direito à democracia. Democracia que estamos a querer falar, aquela liberdade que nós damos às pessoas para falarem, para exprimirem o que pensam, para usarem o seu campo intelectual e partilharem conosco qualquer saber inerente a uma realidade que a gente vai precisar de ouvir os outros para conseguirmos amadurecer a nossa ideia ante um problema ou uma situação organizacional, de modos a conseguirmos associar a ideia mais lógica, mais assertiva, e assim empregamos aquela visão para trazermos a resolução de qualquer situação a nível organizacional. Então, Paco nos fala isso. O líder democrático, ele dá essa liberdade aos funcionários em participarem ativamente na gestão de todo e qualquer processo decisório a nível organizacional, diferente do estilo
que nós já vimos anteriormente. Paulo também ainda nos fala que o próprio grupo coloca as providências como prioridade de modos a atingir aquilo que são os objetivos organizacionais, dando o direito à democracia aos colaboradores, vê-se categoricamente que eles acabam ficando mais motivados para o exercício das suas funções. Paco aqui está nos querer dizer que quando nós damos liberdade aos funcionários a partilharem os seus conhecimentos, a partilharem as suas percepções, as suas visões, os seus saberes diversos inerentes a uma ou outra demanda laboral, conseguimos logo ver com que eles venham sentir-se mais valorizados a nível organizacional. E não tem como nós vermos alguém a se sentir desvalorizado se nós conseguimos, possivelmente, ouvir essa pessoa. E uma das formas que realmente os líderes com esse perfil da democracia tendem a adotar é justamente isso, é usarem essa sensibilidade, é aproximarem os seus liderados a nível daquilo que são ou que é a gestão dos problemas ou situações organizacionais. Então, a liderança democrática vem necessariamente trazer uma visão resumida ou detalhada, ou que se calhar em outras literaturas nós vamos conseguir ver outros conceitos, porque esse conceito não é único, foi apenas selecionado para essa sessão, não é? Em que a liderança democrática, de forma mais simples, é entendida como a liderança participativa, em que todos participam no processo decisório de uma organização. E não diferente da liderança autoritária, vimos algumas características associadas à mesma. Aqui também queremos fazer referência a 3 características associadas à liderança democrática. A primeira que é a seguinte: todas as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo e estimula acesamente a participação dos colaboradores na gestão dos problemas organizacionais. Nessa característica, não diferente da introdução que a gente já fez, o líder democrático, toda e qualquer situação que decorre-se num fórum organizacional, ele prioriza envolver os seus colaboradores para a gestão daquele evento. Independentemente da situação, se for de grande relevância ou não, o líder coloca o problema a nível daquilo que são algumas técnicas de gestão de conflito, ouve todos. Cada um exterioriza o seu parecer, as ideias todas são discutidas ali e de grande forma, em função daquela simbiose de ideias, se consegue uniformizar o parecer mais adequado para a gestão daquele problema ou clima organizacional que a empresa vai estar a viver. A segunda característica vamos aqui ver também que é a seguinte: as tarefas ganham novas perspectivas com diálogo, priorizando um ambiente de trabalho colaborativo. Então, o líder democrático cultiva isso na sua gestão. Diálogo, interação, relacionamento interpessoal, relações humanas, aquilo que eu Tomaio já traz, não é? Na gestão das suas dinâmicas de trabalho, com o fim macro de ter um ambiente e um clima organizacional estável, de modos a satisfazer os funcionários, de modos a deixá-los mais motivados, e quanto mais motivadas as pessoas estão, bem mais preparados acabam estando para desempenhar as suas funções. E a nível organizacional, é sempre mais sensato nós temos um funcionário motivado, porque quanto mais ele motivado estiver, mais objetiva-se com aquilo que são as metas traçadas pela organização. E a terceira característica, que é essa que nós vamos aqui referenciar agora, o líder democrático dá ênfase ao liderado, onde a divisão das suas tarefas, quase que por norma, fica a critério dos colaboradores, entendendo que eles conhecem suas habilidades e as suas limitações. Ou seja, aqui o líder democrático, ele ao lidar com um colaborador, prefere deixar com que o mesmo tome a decisão mais certa, na forma como precisa se posicionar na gestão das suas atividades laborais. Porque cada pessoa conhece quais são as suas habilidades, as suas valências. E o líder democrático dá essa abertura.
o funcionário a olhar para si, diante de uma demanda, de uma correria a nível organizacional, o mesmo entender que não, eu possivelmente não vou ter capacidade para dar resposta a isso, mas me teria sentido mais confortável se pudesse estar nessa posição diferente desta. Então, o líder democrático dá essa abertura, olha naquilo que são as capacidades do funcionário, respeita os funcionários, dá essa vida interior ao funcionário, de modos a fazer com que o mesmo enxergue dentro de si as habilidades que tem e inclinar-se mais no exercício laboral dentro daquilo que é o seu perfil profissional também. E por outra, e como último também, vamos aqui agora trazer uma outra abordagem que vai nos falar sobre a liderança liberal. Acho que como já se consegue ver o termo liberal, entende-se que é uma liderança em que o líder, no exercício da sua gestão, deixa os funcionários completamente abertos a tudo. Como se costuma dizer em outros contextos, é aquele líder que faz o seu ambiente organizacional como a casa da mãe Joana, em que deixa tudo acontecer, tudo que os funcionários perspectivam, todos os seus anseios, todas as suas visões, todas as suas atitudes. O líder está, mas como se não estivesse, não é, a desempenhar a função de líder no exercício das dinâmicas organizacionais. E vamos aqui, assim, fazer uma introdução bem básica, não é? Sobre as principais, primeiro, antes das características, conceitos, para nos fazerem perceber necessariamente o que é liderança liberal, onde o mesmo autor Paco nos diz o seguinte: a liderança liberal, que também é chamada de laissez-faire, é conhecida como a ausência de influência direta do líder no processo decisório das organizações. E essa expressão laissez-faire é uma expressão francesa que significa deixar fazer, deixar ir, deixar passar, deixar andar, deixar rolar. Ou seja, o líder na gestão da dinâmica laboral, dentro da expressão que nós vimos associada à liderança liberal, laissez-faire, não é? O líder deixa tudo acontecer na responsabilidade dos liderados. E ele puramente ou sentado, ou apreciando, ou exercendo uma função de supervisão, mas não com aquele rigor, porque ele vai olhar nos liderados e, se possivelmente, se calhar também, vai ver habilidades o suficiente neles para os deixar, na verdade, usarem aquilo que é o conhecimento que eles têm sobre uma ou outra questão a nível laboral. E esse estilo de liderança tem uma perspectiva muito necessária, que é a seguinte: por norma, é mais adequado que ela venha a ser adotada em equipas de trabalhos de pessoas que já têm muita experiência sobre um trabalho. Se nós aqui tentamos dar essa liberdade para alguém que nem sequer tem uma experiência para uma área de trabalho em 1, 2, 3 anos, pode cometer muitos erros. E ao se dar essa autonomia na gestão daquilo que é a liderança, em empregarmos a liderança liberal naquilo que é a gestão das nossas dinâmicas organizacionais, devemos olhar muito bem o perfil de profissionais e as atividades laborais que os mesmos vão desempenhar. Se nós conseguimos perceber que os profissionais que nós temos são autônomos, são determinados, são criativos, são proativos, conseguem dar resposta aos problemas organizacionais, o líder, por sua vez, acaba vendo capacidades e habilidades o suficiente nos seus liderados e dali nasce aquele vínculo de confiança muito alta por parte dele e tende a adotar a liderança liberal pelo facto de entender que os meus colaboradores estão capacitados para fazer ou desempenhar qualquer atividade laboral. Então, é um estilo que, por norma, o líder deposita toda a sua confiança no seu liderado. E tem riscos também, porque nessa de confiarmos muito aos liderados, os mesmos podem cometer, se calhar, algumas lacunas e que depois nós, como líderes, é que possivelmente vamos ter que dar uma resposta, não é? Porque nós é quem desempenhamos essa função máxima a nível de supervisão e autoridade. Então, é um estilo de liderança que tem as suas vantagens, como os outros estilos que nós vimos, e as suas desvantagens também. Mas era bom que a gente apreciasse muito bem no perfil dos colaboradores que nós vamos ter
nas dinâmicas do trabalho que eles vão desempenhar, para a gente conseguir dar essa liberdade a eles ante as atividades que eles vão desempenhar. Assim sendo, o Paco também continua nos dizendo que, neste tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipa de trabalho muito madura, autodirigida e que pode trabalhar sem supervisão. Foi praticamente isso que nós estávamos a falar. Paco nos diz que esse estilo de liderança é muito mais apropriado a ser adotado no ambiente de trabalho, onde nós temos uma equipa ou um pessoal técnico muito maduro. E a maturidade vai se avaliar justamente nessa questão. O tempo de trabalho, a experiência do trabalho ou o domínio que as pessoas têm na execução do trabalho que eles vão estar a fazer. E se nós conseguimos perceber que temos técnicos com esse perfil, com essa capacidade, com essas habilidades, então é muito normal que depositemos neles essa confiança e adotemos assim o estilo de liderança liberal, na qual, de alguma forma, nós quase que nunca vamos limitar os nossos técnicos, vamos deixar com que eles consigam pegar aquilo que têm de habilidades, de conhecimentos e empregarem naquilo que são as dinâmicas a nível laboral, de modo a dar respostas em qualquer questão associada à sua dinâmica de trabalho. E não diferente dos outros estilos, esse estilo também tem algumas características, como a seguinte: há pouca interferência do líder, o líder quase não se preocupa com o seu liderado, porque ele confia, ele sabe que o meu liderado tem a capacidade de dar resposta a uma dinâmica laboral, dar resposta a qualquer problema associado à sua área de atuação. Então, o líder não vê necessidade de interferir, de intervir nas ações do seu liderado porque confia nele. Sabe que os meus liderados têm a capacidade de posicionar-se de modo a dar resposta a qualquer questão a nível organizacional. A segunda característica, o foco nos resultados ao invés do processo ou da supervisão. Por ele confiar muito nos seus colaboradores, ele sabe, deixando-lhes exercer as suas funções sem a minha interferência, eles acabarão possivelmente ter probabilidades de serem mais produtivos a nível organizacional. Possivelmente terão maiores probabilidades de estarem mais próximo daquilo que são os objetivos traçados, dos resultados esperados, porque eles vão fazer aquilo que sabem fazer. E quando nós damos essa autonomia às pessoas em fazer aquilo que gostam, tendem sempre a apresentar algum resultado, que pode ser bom e como não também, tudo em função da forma como as pessoas vão adotar, posicionar-se. Dali que ele exclui diretamente a questão da supervisão. Ele não vê necessariamente a necessidade de supervisionar o seu técnico, se está a fazer bem ou não as coisas, porque confia nele. Passa-lhe puramente essa segurança. E uma outra característica, que já é isso que estamos aqui a falar, o líder deposita muita confiança nos seus membros. E a outra característica da liderança, como já estávamos a fazer referência à liderança liberal, o líder deposita toda a sua confiança no seu liderado, ao passo de entender que não existe a necessidade dele intervir no processo de decisão, não é? Exercida pelo seu técnico no exercício das suas funções. Porque, como nós conseguimos ver dentro da liderança liberal, o líder doa-se taxativamente ou de forma quase muito objetiva aos seus liderados. Tudo por conta dessa confiança, pelo fato dele entender que ambos ou os mesmos têm habilidades o suficiente para desempenhar as suas atividades laborais. Assim sendo, após a apresentação dos 3 estilos de lideranças que aqui nós entendemos por bem fazer exposição, para que pudéssemos assim refletir sobre eles, vamos levantar as questões que na base da nossa fala começamos a fazer apologia. Então, qual dos estilos de liderança é o mais eficaz? Qual dos estilos de liderança é o mais adequado? São questões que nós aqui podemos entender como objetivas ou subjetivas e que, de forma direta, nós, dentro daquilo que é a pesquisa que fizemos e conhecimento, entendimento, domínio sobre esses assuntos, achamos por bem que não existe um estilo de liderança
mais eficaz, mais eficiente do que o outro. Não existe. O que o líder deve procurar fazer e entender é que a forma que é propriamente falar do estilo, é que a forma como ele precisa se posicionar, é que o estilo de liderança que deve ser adotado para a gestão de uma equipa ou de um grupo, isso a nível do ambiente de trabalho, devemos levar em consideração muitas questões. A cultura da organização, o perfil profissional dos técnicos ou dos colaboradores que nós vamos ter, a demanda do nosso trabalho, a tamanha intensidade da busca ou da requisição dos mesmos, e olhando puramente naquilo que são essas questões todas que nós levantamos, entendemos quais são as formas mais adotadas que podemos usar para assim então escolhermos ou definirmos um estilo de liderança a ser adotado para a gestão dessas questões. E aqui, para as nossas considerações finais, nós preparamos as seguintes notas. O estilo de liderança mais adequado varia de acordo com a situação e com as necessidades das equipas de trabalho. Foi isso que a gente falou. Nós não conseguiríamos taxativamente entender e falar de forma categórica que o estilo mais adequado, mais eficiente, mais eficaz é o de liderança democrática ou autoritário, ou liberal, porque em algumas gestões e dentro daquilo que é a literatura, já vimos todos esses estilos de liderança a serem adotados. Em alguns contextos deram certo, em outros não. Então, em função daquilo que vão ser as necessidades organizacionais, a realidade vivida por cada dinâmica de trabalho, ali se entende bem qual postura deve adotar o líder. Se vai ser a nível da democracia, se vai ser a nível da autoridade ou a nível até do liberalismo, na qual vai dar abertura, não é, aos seus colaboradores em se posicionarem de modos a que lhes dê mais facilidades em alcançarem os objetivos organizacionais. Então, uma das formas mais adequadas que nós podemos aqui refletir não é que existe um estilo mais eficiente do que o outro, mas a adequação vai variar muito naquilo que vão ser as necessidades das equipas de trabalho. E uma outra consideração muito importante que nós aqui levantamos é que não existe mesmo nem a liderança autoritária, nem a democrática, nem a liberal, porque todas elas têm vantagens e desvantagens. O que vai fazer sempre toda a diferença vai ser a dependência dos objetivos organizacionais que nós vamos tratar ou traçar para um determinado tempo ou período, se vai ser a curto, médio ou longo prazo, e entendermos dentro daquilo que são as características de cada estilo, os objetivos que traçamos, qual dos estilos de liderança acabaria por enquadrar-se melhor naquilo que é o perfil dos nossos técnicos, de modo a nos ajudar a alcançar os objetivos organizacionais. Então temos que olhar sempre nessas componentes aqui. E uma outra consideração é que o estilo de liderança mais eficaz nunca vai estar associado puramente aos estilos de liderança, mas sim ao perfil do líder. Ou seja, vai existir e vai sempre se levantar essa discussão sobre as tipologias dos estilos de liderança. O que o Paco, esse autor que nós usamos para trazer essa exposição aqui, nos traz é que mais do que existirem estilos de liderança, uma das questões que também devemos levar muito em consideração é o perfil a nível de traços de personalidade dos líderes. Porque existem líderes que no exercício da sua função gostam de ser tratados como líderes, no verdadeiro sentido da palavra, mas a forma como interagem com os seus colaboradores não apresenta puramente o modo como ele gostava de ser tratado. Tem uma posição quase de desumanismo, na qual não olha nas questões sociais, nas questões de necessidades que os seus colaboradores assim tendem a ter. Então, é bom que precisamos olhar no perfil do estilo de liderança a ser utilizado, darmos também um espaço para essa avaliação. Assim sendo, como já fazíamos a apresentação, dentro desses elementos que nós fizemos referência, não existe taxativamente um estilo de liderança mais eficaz do que o outro. Sempre precisamos levar em consideração a cultura da organização, os objetivos organizacionais traçados, o perfil profissional dos técnicos que vamos ter, as necessidades
que cada equipa de trabalho vai ter e dentro das características dos estilos de liderança, entendemos por bem o mais eficiente a ser adotados por nós a desempenhar as funções de líderes. Entretanto, necessariamente foi isso que nós preparamos para este módulo, que faz referência sobre os estilos de liderança, e foi prestimoso estarmos aqui a partilhar essa sapiência com todos vós, e sugerimos que procurem também outras literaturas, outros autores, não é? Porque tendemos aqui a trazer uma abordagem centralizada na perspectiva de um ou outro autor, mas vão existir outros autores também, ou existem outros autores também que fazem referência sobre o mesmo assunto aqui a ser abordado. Contudo, muito obrigado muito obrigado eu pessoalmente, assim, levando essa fala, não é? Estaremos aqui para as próximas sessões. Façam bom consumo desse conteúdo, tenham sobre o mesmo ou desenhem sobre o mesmo uma visão crítica de avaliação e não se limitem nunca. Então, estamos juntos nessa e o caminho é para frente.